66 teve vários protestos, como eu mostrei para vocês, em alguns locais como Belo Horizonte, a Setembrado. 67, vamos dizer, ficou muito morno, houve um vazio muito grande, E 68, com a morte de Edson Luiz, os protestos, vamos dizer, a comoção popular muito grande, pode ir passando. Depois vocês podem ficar com esses slides. Pode ir passando. Aqui na igreja, a missa de 7º dia dele foi um ato, vamos dizer, atraiu muita gente. E ao mesmo tempo que atraiu muita gente, escancarou a ditadura fez o que ela sempre soube fazer, reprimir. Então até na missa de 7º dia de Edson Luiz, vocês podem ver mais ou menos o cerco à igreja e também a tentativa de entrar à igreja também. Houve, vamos dizer, os militares levaram ao extremo a sua violência, inclusive entrando e ameaçando, vamos dizer, as igrejas. Pode ir passando. Aqui os protestos, pode ir passando. Os protestos depois do enterro, aqui já é no enterro, mas na missa de 7º dia teve também aqueles movimentos. Aqui são os padres defendendo a igreja, sabe? Então, de alguma forma também mostra também esse engajamento dos padres da igreja, dos pastores da igreja católica, e mostra um pouco que a igreja não estava assim tão aliada aos golpistas de 64. Havia setores da igreja que também estavam descontentes. Não, pode ir passando. Aqui, lá na igreja também, os militares mandando brasa, vamos dizer, pode ir passando. No velório de Edson Luiz, quem foi importante, além desse fato de expor a ditadura, líderes do Brasil inteiro estiveram presentes no enterro de Edson Luiz e na missa de 7º dia. Então vocês veem como motivou e como as pessoas começaram a tentar fazer alguma coisa. Temos que estar lá, temos que, nossa organização, nosso partido, nosso DA, nosso diretório central, temos que estar presente nesse ato que marca a retomada, é um marco, isso o pessoal da época dizendo, né? Isso é um marco de que temos que fazer algo, que a ditadura está a cada dia reprimindo mais, está cada dia mais escancarada e temos que fazer algo. Pode passando. Então esse episódio, vocês verem no Última Hora, Brasília, Rio, Minas, São Paulo, o tanto de movimentos, o tanto de passeatas, o tanto de moções, tanto de documentos foram produzidos, tantos discursos foram feitos em praças públicas e universidades, etc., a partir da morte desses rapazes. Pode ir passando. Isso é abril de 68, foi no finalzinho de março. Então abril foi um abril muito repleto de movimentos. Pode ir passando, por favor. Isso está numa tese da menina que eu não consegui tirar as fotos de Recife. Os movimentos, as passeadas aqui em Recife. Eu ia mostrar para vocês no trabalho dela, tem PDF. Infelizmente esse computador está sem o Adobe, né? Isso não poderia mostrar, mas está aí, vocês depois por acesso. Infelizmente eu não vou poder mostrar Recife, esses aspectos desses protestos, mas está aí para vocês. Inclusive eu podia ter pedido para a menina, que é autora de uma tese sobre o movimento estudantil, sobretudo de 68 aqui em Pernambuco, mas faltou tempo de falar, olha, manda sua tese desbloqueando os arquivos e tal, mas não deu tempo, infelizmente. Aí não podia gastar meu tempo também, achei melhor preparar outras coisas, mas deixar em aberto. Infelizmente não vão ter as imagens, mas Recife também teve uma presença muito grande, mas pode ir passando. Outro episódio também de 68, que antecede maio de 68, foi a greve de Contagem, que foi a primeira greve operária após o golpe militar. Teve não vou falar uma greve, mas uma agitação aqui em Pernambuco, acho que foi em 65, dos trabalhadores do cabo. Trabalhadores rurais. Mas eu acho que ali não é um movimento assim, que pode ser caracterizado como movimento operário, movimento rural, porque foi a partir de certos
líderes que agitavam para ou tentar dividir os trabalhadores ou tentar ganhar alguma coisa em cima. Acho que, pelo menos, a minha avaliação é essa. A primeira greve realmente foi a greve de Contagem em abril de 68, que teve a presença muito grande dos estudantes e foi uma referência também para o movimento estudantil. Tem o depoimento de Gilney ali, mas depois eu acho que melhor não ler para vocês, eu deixo aí depois, eu posso mandar por e-mail para quem não tiver acesso aqui a essa documentação, mas são alguns dos depoimentos que eu coletei que eu achei importante, porque mostra muito essa ligação entre o movimento estudantil e o movimento operário. Acho que é importante, e a greve de Contagem está muito clara. Em seguida teve a greve de Osasco, que é a mais falada. Contagem, infelizmente, geralmente fica caminhando pelas margens da história, mas foi um movimento importante. Inclusive está surgindo muitos trabalhos sobre a chamada corrente revolucionária de Minas Gerais. Vamos dizer, é um braço da ação libertadora nacional. Então tem ajudado muitos trabalhos, tanto dissertações como tese, como monografia, o pessoal está fazendo sobre a corrente, que eu fui uma das pessoas, uma das primeiras a fazer isso. Às vezes a gente acaba sendo referência, né? Tão novo, mas acaba sendo um pouco de referência. Mas pode ir passando, por favor. Mostrando também que não é só Rio-São Paulo, teve um protesto e uns confrontos no Paraná em maio de 2000, que levei até errado, é maio de 68. Então alguma coisa errada. E mostra também esse movimento antinacional que não se resumia a Rio-São Paulo. Recife, fiquei devendo as imagens, pode ir passando, por favor. E quarta-feira sangrenta, a chamada quarta-feira sangrenta, que foi em junho de 68, quando houve uma repressão muito forte no Rio de Janeiro. Os estudantes invadiram o prédio da Universidade Federal do Rio de Janeiro e simplesmente houve uma repressão violenta. Inclusive eles foram enganados pelo próprio ministro da Educação. Falou, não vai ter repressão não, pode se organizar, mas o pessoal na verdade foi encurralado, foi chamado para o negócio, de repente se sentiu cercado, inclusive brutalmente reprimidos. Pode ir passando, acho que ainda tem muita coisa. Sexta-feira, volta só para o próximo slide. Isso foi 2 dias depois da quarta-feira sangrenta. Os estudantes, na verdade, gostavam de partir para cima da polícia naquele período. Você lê os depoimentos Zé Dirceu e Vladimir Palmeira, a gente vê muito claro. Eles partiam para cima mesmo. E 2 dias depois houve a revanche, vamos dizer. Os estudantes estavam melhor preparados, mas com uma força policial muito mais forte, né? Não teve como disputar. Pode ir passando. A passeata dos 100 mil, que foi a mobilização a partir desses episódios anteriores, da quarta-feira, da sexta-feira sangrentas, os estudantes organizaram uma marcha contra a ditadura e acabou reunindo mais ou menos 100 mil manifestantes no Rio de Janeiro, que havia na época a União Estadual dos Estudantes, a UME, que era muito atuante, que puxava as manifestações, pode ir passando. Aí algumas imagens dessa manifestação, Chico Buarque, os intelectuais, jornalistas, músicos também. Quem? Pelé. E o Nascimento, asfaltou ali. Inclusive falam que um dos poucos negros do movimento que estavam lá na parte do Senhor foi o Milton Nascimento. Geralmente eram intelectuais, era classe média urbana, classe média, vamos dizer, privilegiado, como sempre, né? Aí alguns demais dos acontecidos e pulei de junho, estou dando um panorama geral, pulei de junho para agosto, quando a UNB, mais uma vez, na Universidade de Brasília, mais uma vez foi invadida por forças policiais. Desde 64, a UNB sempre foi alvo dos militares. Primeiro, que está muito próximo do poder. Você ter no seu quintal um protesto por a ditadura era algo inadmissível, né?
Hã? É o NP de novo. Oi? Vou acelerar. Vou só um pouquinho ali. O Ernestinho Guimarães, com um dos líderes importantes. Pode ir passando, vamos passar rápido. A Guerra da Maria Antônia, que foi em outubro, em São Paulo, pode ir passando. Vou mostrar mais as imagens. Isso ficou para trás, está errado, a greve de Osasco, mas pode ir passando. Pode ir passando. Na Maria Antônia, lá em São Paulo, Maria Antônia era uma das faculdades da Universidade de São Paulo, da USP, e teve um confronto muito grande com seu vizinho, que era a Universidade Mackenzie, que o pessoal fala, havia muitos direitistas para passar, mas a história comprova que não era a universidade toda que era de direito, mas havia realmente um CCC instalado ali dentro, não vou entrar em detalhes, que também foi antecedendo o Congresso de Ibiúna. Faltou falar que entre junho e outubro houve a organização para o Congresso de Ibiúna da ONU. Então, nacional aqui, são todos os estados, houve mobilizações dessa organização para esse grande congresso. Pode ir passando, barricadas, e o pessoal se protegendo, pode ir passando. Acho que motos comunas, pessoal, fotógrafo que tirou essa foto, teve um revólver apontado para ele. Pode ir passando. Um dos líderes desse protesto, Zé Dirceu, houve um morto, Zé Guimarães, mataram estudantes, fora os que pode ir passando, coquetéis Molotov, pode ir passando. Então foi um dos episódios de 68, né, que foi a Guerra da Maria Antônia, uma praça de guerra, né? Pode ir passando. O Congresso de Ibiúna foi importante, eu acho que a grande reunião de estudantes, haveria, na verdade, um grande debate sobre o movimento estudantil, mas é um congresso que não aconteceu. Pode ir passando. Então, foi em Ibiúna, cidade no interior de São Paulo, eu não vou entrar nesses detalhes, não. Então, um congresso clandestino para 1000 pessoas é meio complicado, né? Mas aí a esquerda, hoje os analistas, os autores estão discutindo, mas por que não fez no alojamento da USP, que é o PRUPS, e não em Ibiúna? O pessoal foi pro meio do mato e lá era um sítiozinho que não tinha estrutura, sabe? Chuva o tempo todo. Então não teve condições de pode ir passando. Aí alguns demais desse congresso, pode ir passando. Eu trouxe algumas fichas das pessoas presas. Isso já depois que entraram lá com metralhadores, o pessoal foi levar de ônibus para São Paulo e depois cada um foi para os seus estados. Pode ir passando. Passa. Aí é o Ricardo Noblar, que é daqui de Pernambuco, inclusive no Jornal do Comércio de hoje tem a lista dos estudantes pernambucanos presos em Ibiúna. Aí Noblar, que é um jornalista do Ciro, foi fichado porque depois da prisão. Oi? Volta só um pouquinho, acho que tinha outro. Então, eu quero dizer o impacto de Ibiúna. Foi fichado todos os líderes estudantis do Brasil. Foi fichado, foi preso, foi desmobilizado, o movimento estudantil de alguma forma sofreu com isso porque prendeu os líderes e fichou, alguns depois foram soltos para habeas corpus, mas de alguma forma a repressão teve, vamos dizer, os nomes, as fotografias, e não pegaram as organizações que o pessoal não falou, mas mapeou mais ou menos o movimento estudantil e teve condições de alguma forma de atuar com a inteligência, já vem as torturas sistematizadas, já vem uma repressão mais temática. Isso também, você pode passar, não tem como, está na tese da menina. E o AI-5 que coroa 68, o ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 68, coroa nosso país no fechamento de todas as liberdades.